Fala, rapaziadinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje tá fazendo um frio danado aqui em São Paulo. Eu estou de volta ao meu habitat natural aqui no meu estúdio. Não estou perambulando por aí. Se você assistiu os vídeos anteriores, se você não assistiu, vai assistir, que eu estava por aí em cenários aleatórios, né? E hoje tá um friozinho. A única música possível que eu poderia escutar é essa aqui, ó, do Racionais. Pra você que está pensando em fazer um peão, pegue seu bombonjac e sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Enfim, é isso, é isso. Começou o dia e o poder, cara, o tema do vídeo de hoje é o poder do jejum, o poder do jejum. Então, nesse frio de São Paulo, imagina, já não basta o frio, você vai fazer um jejum ainda, hein? Que maravilha. Se você caiu nesse vídeo, eu imagino que é porque, bom, você se identificou com alguma coisa nesse vídeo, com a thumb, né, com a capa, com o tema, com o título, ou você está querendo fazer jejum, ou você já faz, ou enfim, você tem apenas curiosidade nesse tema. E basicamente esse vídeo é para que eu compartilhe com você alguma dos poderes de transformação que existe através do jejum, tá? Existem N motivos de você fazer um jejum na sua vida. E o foco desse vídeo não é para os casos de você querer emagrecer. Primeiro eu te indicaria nem fazer isso para emagrecer. Existem outras formas aí, tá, mais saudáveis de você emagrecer sem precisar fazer jejum, tá bom? E é isso. De qualquer forma, se você quer emagrecer, de qualquer forma você vai ter que sofrer um pouquinho, tá? Não tem jeito. Sem dor, sem ganho. Então, eu no seu lugar não escolheria o jejum. Agora, a fins espirituais, esse é o vídeo, tá? Você fala, ai, Alan, eu queria emagrecer. Esse não é o vídeo para você. Mas fica aí que você vai aprender coisas boas também. Se você estava procurando o jejum para emagrecer, depois você busca um outro vídeo aí, tá? Mas esse vídeo tem um foco de espiritualidade, como que o jejum tem um poder espiritual na sua vida, tá? E para isso eu vou compartilhar alguns conhecimentos, algumas práticas, exercícios, experiências que eu já tive na minha vida ao longo aí da minha jornada espiritual e tudo que foi transformado aí nesses últimos anos para que você possa ter um norte, uma direção, né, nos caminhos que você esteja querendo seguir aí nesse momento. Fechou? Então é o seguinte, primeiro, Alan, por quê? Para que fazer jejum? Muitas pessoas utilizam o jejum de uma forma que é a forma que eu julgo mais inadequada. Eu não estou dizendo que está errado, porque não acredito que exista um certo e um errado. Mas muitas pessoas usam o jejum como uma forma de promessa, tá? Então, por exemplo, Deus, se o Senhor me der, ou se o Senhor trazer aquilo que eu estou te pedindo, eu juro que eu vou fazer um jejum de não sei quantas horas, eu vou ficar sem comer, se você, meu filho que vai nessa viagem, se o senhor, se não acontecer nada de errado com ele, aí o filho volta, tudo, deu tudo certo, você vai lá, faz o jejum de não sei quantas horas, né? Tem gente que faz jejum específico. Minha mãe, por exemplo, ela faz jejum de não comer doce, de não sei o que das quantas, e essas promessas. Mas enfim, eu já fiz esse tipo de jejum, então eu não tô aqui para julgar ninguém, mas eu acho que é a forma mais inadequada, porque ao longo do tempo eu fui aprendendo o que é a fé em Deus, e a fé genuína é aquela fé que você não precisa prometer nada para Deus. Se você pediu para ele, você já sabe o que ele vai fazer. Então não precisa de jejum, entendeu? Deus está ali para servir. Deus, o papel de Deus é servir. Ele serve todo um povo, uma geração. Você entende? Então, quando você realmente tem a fé em Deus, você já entendeu que você não precisa prometer para ele jejum nenhum. Você simplesmente explica para Deus o que está acontecendo e você precisa confiar que a parte dele não é que ele vai fazer, ele já fez. Porque Deus é dono do passado, presente e do futuro. Então, se você pede algo agora para o seu futuro, ele já fez, já está feito. Você pode ficar tranquilo. Então, isso foi uma grande virada de chave na minha cabeça. Parar de ficar fazendo promessinha. Deus, se você fizer isso, ele vai fazer a parte dele, mas você tá fazendo a sua. Você entende? Isso é um dos pontos mais importantes. Então, assim, eu, Alan, não faço mais jejum como promessa, né? De tipo assim, pai, eu vou fazer um jejum aqui para alguma coisa dar certo. Eu vou fazer um jejum para tipo, nossa, eu preciso que tal projeto vire na minha vida, então eu vou fazer um jejum aqui até dar certo, até. Cara, você não confia? Você não confia em Deus? Se você tá fazendo isso, é só uma prova de que você não confia. Porque se você confiasse, você largava a mão. Fala, pai, ó, eu preciso que isso e isso aqui aconteça. Que seja feita a sua vontade, tá tudo certo. Se não for da sua vontade também, tá tudo certo, mas que prevaleça a sua vontade. Eu vou dar o meu melhor aqui e eu já sei que você já deu o seu melhor aí, então não tem como dar errado. Você entendeu?
esse tipo de visão, esse tipo de atitude molda toda a sua realidade, molda toda a forma como você pensa, como você age. E no começo pode ser difícil, eu falo por mim mesmo. A minha fé eu tive que trabalhar muito em cima dela e eu ainda tenho muito a trabalhar. Mas hoje a minha fé nem se compara com a fé do Alan de 1 ano, 2 anos atrás. A fé do Alan de 2 anos atrás, ela era fé que você fechava um olho e ficava com o outro olho aqui e falou, mano, será que Deus vai fazer mesmo? Será? 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 Ou não? Eu vou só dar uma espiadinha, só dar uma espiadinha. Enquanto que a fé genuína é tipo assim, pai, ó, tá acontecendo isso, beleza? Pronto, tá resolvido. Acabou, acabou. Alan, como assim? Acabou, velho, acabou. Isso é a fé, tá? Então, eu tô falando isso para deixar bem claro na sua mente o que eu acredito sobre o jejum, tá? Então, o jejum eu não acredito ele como uma forma de oferta, oferenda, sacrifício, não é isso, tá? Não é esse o ponto do jejum. Então, Alan, para que serve o jejum, afinal de contas? O jejum é uma forma de manter o seu espírito mais forte. Não é que ele vai ficar mais forte, de fato ele vai, você vai ficar mais forte junto com ele, mas a verdade é que existem coisas no mundo que te trazem para a carne, que te trazem para o mundo físico, material, não espiritual, e coisas como comida pesada, carne principalmente. Carne é uma comida que te traz muito para esse, vamos dizer, ele te aterra muito, né? Eu frequento muitos lugares onde tem muito índio, algumas coisas assim. Eles falam que, tipo assim, quando você não está muito conscientemente espiritualizado, não está elevado espiritualmente, você está mais aterrado. Quer dizer que você está mais próximo da terra, vamos dizer, e não do plano espiritual. Então a comida é uma dessas coisas que te traz, que te pesa, entendeu? Então imagina que o seu espírito é leve, a comida é uma coisa que é pesada, então ela te traz para esse plano. E não quer dizer que isso esteja errado, você precisa comer, entendeu? Mas vão haver momentos na sua vida onde vai ser fundamental e imprescindível que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vocês estejam espiritualmente ativados, vocês estejam espiritualmente forjados para que vocês aguentem as pressões, para que vocês aguentem as tentações e os obstáculos que vão aparecer nos seus caminhos. Porque quando você está espiritualmente ativado, você fica mais sensível a conseguir enxergar as coisas que estão vindo, as coisas que estão próximas e como você poderia agir em relação a isso. Então, o jejum, ele é o ponto forte do jejum é para quem quer se ativar espiritualmente, tá? E aí, neste momento, você vai ter uma junção de outras coisas. Então, você vai fazer o jejum, beleza, mas o que que você vai complementar com esse jejum? Você vai complementar com oração? Você vai complementar com meditação? Você vai complementar com quais dessas coisas? E aí é uma junção. Tudo isso vai fortalecer o seu espírito e a sua alma, tá? E aí você sai dessa jornada, você sai desse desafio espiritualmente ativado, entendeu? Enquanto se você comer, se você fizer, só que aí o jejum ele tem uma série de questões, porque por exemplo, o sexo é uma coisa que te aterra muito também. O sexo é você jogar aquela energia espiritual que você tem quando você tem ali um orgasmo, né? Eu tô falando aqui porque eu entendo que todo mundo é adulto, não tem tabu nem nada aqui nesse assunto, são só coisas naturais, assim como você come, você transa, não tem nenhuma novidade aqui, beleza? Então, quando você faz você tem uma relação sexual, você acaba despejando essa energia, que é uma energia espiritual gigantesca dentro de você também, ou até mesmo numa masturbação que seja, tá? Mas de qualquer forma, você despejou aquilo, saiu de você e você perdeu esse negócio. Então, o jejum não adianta só você também, se você tá nessa missão, você tá nesse desafio, não adianta só você querer não comer. Tem uma série de outras coisas ali que são importantes também, que vão. Porque se você já está entrando num desafio, você já está entrando ali nessa jornada, vamos dizer, você faz o negócio completo, entendeu? Porra, você já está ali, então já faz o negócio completinho, porque aí você já vai sair disso, cara, alguns dias ali, quer dizer, dependendo, algumas horas, né? Dependendo do tipo de jejum. Tem gente que não consegue ficar 24 horas sem comer, e tá tudo bem, é uma jornada. Meu primeiro jejum mesmo que eu levei a sério. Eu fiquei. Eu fiz alguns, eu acho, antes disso, mas depois disso eu fiquei 27 horas sem comer. 27 horas sem comer. E foi assim um momento onde eu estava fazendo outros desafios espirituais na minha vida, e nossa, assim, foi
uma sensibilidade gigantesca, assim, eu estava conseguindo enxergar a realidade de uma forma diferente, eu estava conseguindo perceber as coisas que estavam acontecendo de uma forma diferente, falando, mano, tem fulano aqui na minha vida que talvez não faça sentido eu ficar tão próximo, eu preciso criar um limite, um distanciamento, ó, o outro fulano ali, tal pessoa, isso e aquilo, esse lugar que eu venho pra cá todos os dias, eu preciso sair um pouco desse lugar, alguma coisa tá dizendo dentro de mim que eu preciso ir pra um lugar diferente, um parque, pra não sei, sair um pouco a minha cabeça disso. Então, assim, foi uma série de coisas que foram acontecendo nesse momento de jejum, que a minha atenção começou a ser voltada para coisas que antes eu não percebia. Vocês estão entendendo? Então, isso é o jejum, o poder do jejum. Entenda, a sua alma, o seu espírito, ele está todo momento atrás de você, em cima, sei lá, tá em algum lugar aí, trocando ideia com você, né? Ou dentro de você, enfim, e tentando te passar informação. Só que na maior parte do tempo você está tão preso na sua realidade, você está tão preso na sua vidinha que você não consegue escutar aquele espírito, você não consegue escutar o seu espírito tentando se comunicar com você e falar, ai, filho, por favor, não faz isso, vai para aquele caminho, vai para o outro, vai para lá, mas não vai para esse caminho, só que aí você tá lá, pá, 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 pá. Aí às vezes acontecem coisas no seu caminho que você chama de coisas negativas, né? Você chama de, enfim, coisa ruim que acontece aí, tipo assim, bati o carro, mas não é às vezes não é, às vezes é um livramento, seu espírito não tá conseguindo falar com você, aí ele começa a jogar essas coisas na sua vida para você entender que não é esse caminho que você tem que seguir. Aí começa a dar errado isso, e começa a dar errado aquilo, e papapá, e não sei o que, e você não percebe. E aí ele começa a jogar essas coisas para que você pare, para que você não vá. Só que dependendo do tão desconexo que você tiver do seu espírito, mais difícil vai ser para você escutar ele. Por mais que ele jogue coisas na sua vida para dar errado, você não vai entender porque você não está espiritualmente ativado, nem sensitivo. Você não percebe, você nunca vai entender que alguma coisa, aí você reclama, alguma coisa acontece de errado na sua vida, errado entre aspas, né, de negativo, e você reclama disso, mas na verdade era um livramento, só que você nunca vai perceber isso. Nunca, jamais. Vai na sua cabeça, nunca, nunca, nunca. Por isso que tem que criar o hábito de se ser grato a tudo que acontece. E conversar com Deus, falar, Pai, que seja feita a sua vontade. Eu estou te pedindo, faça a sua vontade. Se acontecer alguma coisa na sua vida, entenda que foi a vontade dele. E aí você começa a se conectar, entendeu? E aí imagina pessoas, por exemplo, pessoas que estão se prostituindo, estão no mundo das drogas, estão, cara, se afundando, se afundando, se afundando, se afundando, e não existe nada de errado nesse ponto, não há julgamento, tá? Em relação a essas pessoas. Elas simplesmente, gente do céu, caiu meu negócio ali. Simplesmente são pessoas que estão passando por alguma fase da vida. Só que essas pessoas imaginam o quão desconexas elas estão do espírito delas, entendeu? São pessoas que continuam se afundando porque já não conseguem escutar a consciência que fala, que dá conselho, que guia, entendeu? E é isso que você tem que tomar cuidado. Então, esse momento de jejum é um momento para você se conectar com o seu espírito, para você ativar o que as pessoas chamam de intuição. A intuição ela é muito importante no seu processo. Não é que tudo na sua vida você vai seguir através da sua intuição. A sua parte lógica também tem que estar bem afiada, a sua mente, o seu cérebro. Mas muitas vezes a sua intuição vai te falar, ó, é daquele jeito, vai para lá, é rápido. E você sabe, quando você está espiritualmente ativado, você sabe na hora o que o seu espírito está mandando você fazer. É claro, a voz, não é aquela voz da mente, é no seu coração que ele assopra. Então é um soco no coração que você fala, ei, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não vou fazer. Pronto, acabou. Você toma uma decisão em segundos. Isso é estar espiritualmente ativado. E o jejum é imprescindível para você conseguir alcançar isso. Não tem regra de tipo assim, eu preciso fazer 300 horas de jejum ou uma só tá bom. Faça o que você dá conta de fazer agora e vá avançando conforme você sentir a necessidade de ir avançando. O seu espírito vai conversar com você. Ele vai olhar para você e falar, olha, faz um jejum. Ele vai assoprar em você. Você vai sentir essa necessidade, você vai sentir essa vontade, né? E aí quanto mais próximo você tiver do seu espírito, mais claro vai ficar para você, tá? E aí, por exemplo, um dos grandes exemplos disso, eu participei de uma jornada de meditação chamada Vipassana, tá? O Vipassana é um método de meditar desenvolvido pelo Buda, tá? E você tem que ir num lugar específico de Vipassana. Existe no mundo inteiro, só no Brasil deve ter uns 5, 6 lugares desses para você
poder ter a experiência. Não lembro de cabeça a quantidade agora, mas os mais famosos tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem na Bahia, tem muito estado aí, tá? Dá uma pesquisada depois. E aí eu vim aqui em São Paulo, em Santana de Parnaíba, um lugar muito bom, totalmente de graça, tá? Você só tem que se inscrever, a fila é enorme, então no meu eu consegui a vaga porque no primeiro dia quando abriu eu já tava lá me inscrevendo, quando abriu as vagas eu já tava com tudo certo já só para apertar o botão e dar um OK. E foram 10 dias de meditação, 10 dias. Alan, o que você faz nesse lugar? Só medita, tá? E você faz um voto de silêncio. Alan, voto de silêncio, você não fala. Eu fiquei 10 dias sem falar nada. Alan, nada, 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 nada. Fiz um voto de silêncio por 10 dias. Uma das experiências mais transformadoras que eu já tive aqui nessa terra. E nesses 10 dias, você medita em média 10 horas e meia por dia, 10 horas e pouquinho por dia. Tá? Então tem as pausas, só que você tem ali, você acorda 4 horas da manhã, 4 e meia começa a primeira meditação, até às 6 e meia, você toma um café da manhã, e aí é o quê? Aí é nesse ponto que eu queria entrar com vocês. O café da manhã, o almoço, e o cafezinho da tarde, não tem janta, tá? Mas todas as refeições são veganas, então não tem carne. Por quê? Justamente por isso. Tá? Então, o jejum não é algo só de uma religião cristã, por exemplo. Tá? É algo que existe em todos os aspectos espirituais. Não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade. Entende? Então, isso antes de Jesus nascer já era entendido essa questão da alimentação. Muito antes, muito, mas muito antes. A espiritualidade existe antes de tudo, entende? Sempre existiu. Né? Então, assim, você entender que o jejum ele vai te ativar espiritualmente é o primeiro passo. Você só precisa entender isso agora. Cara, o jejum ele vai me ativar espiritualmente, vai me tornar mais sensível porque eu fico mais leve, entendeu? Então, nessa minha experiência do Vipassana, todas as refeições eram uns negócios de grão de bico. Eram uns negócios assim, tanto é que eu fui com meio com um preconceito, assim, que, cara, eu amo um churrasquinho, entendeu? Eu gosto de uma picanha, né? Um pãozinho de alho. E aí, beleza, cheguei lá, tava nesse rolê, falei, não, eu tomei a decisão de vir, eu vou seguir aqui de acordo com o que tá e acabou, entendeu? Até pensei em levar uma marmita de churrasco, brincadeira, brincadeira, tá? Mas fui seguindo dessa forma. Cara, o que acontece? Foi uma das experiências mais doidas da minha vida, tá? E não tem janta, então é café da manhã, você come lá que tinha muita coisa, a opção é que não faltava, tinha fruta pra caramba, muito, e tudo de graça, tá? É importante enfesar isso aqui, porque tudo é através de doação e funciona há anos, 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 séculos, 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 tá bom? É uma roda que gira, as pessoas vão lá, doam serviço, elas servem, elas vão para servir e tudo mais, e isso é maravilhoso. Agora, qual que é o ponto aqui? A comida era feita dessa forma para que você se alimentasse com o que o seu corpo precisava. Tinha tudo que o seu corpo ia precisar, tudo, tá? Não faltou nada. E você ficava leve, não tinha carne, não tinha comida pesada, era fruta. E no café da tarde, ele só era para quem era aluno novo. Alunos antigos, ou seja, quem já tinha feito mais de uma vez, não podia tomar café da tarde. No máximo tomava uma água, um negocinho lá, enquanto os alunos novos podiam comer uma fruta. Eu não tomei café da tarde, só no primeiro dia. Depois que eu descobri isso, eu pensei, cara, por mais que eu seja um aluno novo, eu estou fazendo isso pela primeira vez, eu dou conta de não comer nada. Então, todos os dias eu só tomava café da manhã e almoçava e acabou. Eu fui lá para meditar, eu fui lá para entrar de cabeça no negócio, então eu fazia isso. Enfim, e aí o processo de meditação, ele é maravilhoso, mas o ponto aqui não é o aprofundar no Vipassana, a intenção é explicar o jejum. Então, a minha experiência, por exemplo, nesse tempo, que não foi um jejum completo de ficar sem comer, mas foi um jejum de carne, foi um jejum de N tipo de comidas. Então, foi uma comida assim que era o necessário para você poder sobreviver ali, até porque você não estava fazendo muito exercício, você só meditava o dia inteiro, você não precisa de comer, meu corpo precisa de energia. Não, não precisava. Tanto é que eu perdi um pouco de massa muscular nesses 10 dias, mas, enfim, paciência, né? Foi a decisão que eu tomei. E aí você medita. E aí nessas minhas experiências de meditação eu pude conectar com tanta coisa. Então assim, a meditação ela era tão profunda, mas tão profunda, mas tão profunda, né? Porque junta você fazer um jejum, de certa forma um jejum ali. Você entra com a meditação, aí você entra... Porra, o que era mais que eu ia falar?
Você entra com a meditação, você entra com os trabalhos mentais que você faz lá, que é maravilhoso, e voto de silêncio. Aí você entra com o voto de silêncio, que é você não se comunicar. Então toda a conversa que você tem é interna. O tempo que você tem ali é só para ficar conversando com você mesmo enquanto você medita. E aí você treina e você aprende a não pensar. É uma coisa assim que isso aí tinha que ser ensinado na escola. Todo ser humano tinha que passar por esse processo. É assim, é transformador, entende? Mas enfim, e aí nesse ponto com o jejum você consegue isso. Só que assim, nem todos vão ter a oportunidade de ir para um Vipassana. Deixa eu só desligar aqui, ó, estão me ligando. Nem todos vão ter a oportunidade de ir para um Vipassana. Então, na sua vida, o que você pode fazer? Você pode fazer um jejum de algumas horas para se conectar espiritualmente. Enquanto você estiver nesse momento de jejum, faça uma oração. E a oração que eu estou falando não é um Pai Nosso, é uma oração com você mesmo, dentro de você. Então, Pai, eu tô fazendo esse jejum, eu tô nesse momento da minha vida, eu tô vivendo isso, eu tô vivendo aquilo, e aí você começa a meditar, é meditar para receber aquilo que Deus tem para você. E nesse momento de meditação, as coisas vão surgir para você, ideias novas, percepções novas, visões novas, tudo isso vai surgir. Então, junte a meditação com o jejum e tudo na sua vida pode ser transformado. Se você conseguir manter isso em um hábito até em certos períodos de tempo, então, por exemplo, uma vez por mês eu vou fazer um jejum pelo menos de tantas horas. Uma vez por mês eu vou lá, nesse momento de jejum eu vou fazer as minhas orações, eu vou meditar, eu vou ficar sozinho e vai ser desse jeito. Acabou. Entendeu? Se você conseguir criar disso um hábito consistente, é maravilhoso. O meu último jejum, eu fiquei 3 dias sem comer. Foram um total de 72 horas. Fiquei 72 horas de jejum na semana passada. Inclusive, por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui, porque eu achei que não tinha momento mais. Fugiu a palavra pertinente, enfim, vocês entenderam aí. Não tinha momento melhor para eu poder gravar esse vídeo do que depois de ter feito 3 dias de jejum. Foi uma experiência maravilhosa. Eu sinto que eu podia ter aguentado mais tempo ainda, né? Mas aí tem a questão da família e tudo mais. Eu cumpri ali mais ou menos o que eu estava imaginando. E é isso, mas eu ainda sinto muito a necessidade de mais alguns desafios espirituais para destravar algumas coisas dentro de mim. E o jejum, ele é só uma dessas coisas. Tem muito para aprofundar, muito, muito mesmo. Então é isso. Então, se você sentiu no seu coração de fazer um jejum, se você já fez, não fez, quer fazer, se você tem alguma experiência para compartilhar, comenta aqui, tá? Pra gente poder ter uma troca de ideia. Eu não te conheço, não sei você aí que tá me assistindo, quem é você. Então, para mim vai ser uma ótima oportunidade de te conhecer. Você tá me conhecendo através dos vídeos e eu quero conhecer você aí do outro lado. Então, comenta aqui embaixo, tá? Para eu conhecer você, enfim, tá? E saber a sua opinião sobre isso. Curte esse vídeo aqui que vai me ajudar a conseguir chegar e alcançar mais pessoas aqui dentro do YouTube. E se você sentir no seu coração, compartilha com quem você acha importante de receber esse vídeo também. Tá? Pode ser aquela pessoa que você fala, cara, se essa pessoa assistisse esse vídeo do Alan, ia ser muito bom para ela. Ou se você não conseguir pensar em ninguém, manda também para 5 pessoas aí que tiver na sua listinha, porque vai que você manda e uma delas realmente é transformada por conta desse conhecimento e essa sabedoria aqui. Fechou? Então, ó, te aguardo no próximo vídeo, hein? Não se esqueça de continuar acompanhando os meus vídeos aqui no canal. Então ativa o sininho de notificação para você sempre ser avisado quando eu compartilhar algo, porque tudo que eu compartilho aqui é para agregar na sua vida. Fechou? Tamo junto e até a próxima.